7h41 em Moçambique. Começa agora o segundo bloco do Manhã Noticiosa e neste espaço teremos uma conversa com a Associação dos Profissionais Metalomecânicos de Moçambique. Vamos olhar para os seus desafios, vamos olhar para a sua atividade de todo, tendo em conta que o país pode abrir algumas oportunidades para estes profissionais, já que em breve vão arrancar os projetos de exploração de gás em Moçambique. Em estúdios temos o presidente da associação, a quem dou as boas-vindas e abro espaço para que cumprimente os nossos telespectadores. Muito obrigado pela recepção. Bom dia, Moçambique. Bom dia, profissionais metalomecânicos de Moçambique. Sr. Presidente David Bendan, o que é a Associação dos Metalomecânicos de Moçambique? A Associação dos Profissionais Metalomecânicos de Moçambique é uma organização profissional da sociedade civil, representante e interlocutora dos profissionais metalomecânicos moçambicanos nas instituições públicas e privadas. Quando é que foi criada esta associação em Moçambique e quantos integrantes tem agora? Esta associação foi criada aos 18 de dezembro de 2009. Um grupo de profissionais metalomecânicos, outrora que trabalhavam nas indústrias da área metalomecânica em Moçambique, estou a falar da Cometal, Mometal, Forjadora, por aí fora, dos formandos, dos graduados das escolas industriais, dos institutos industriais, das antigas escolas de formação profissional de artes e ofícios, dos formados nas escolas técnicas da África do Sul, no reino da Suazilândia, atual em Eswatini, dos formados no antigo Bloco do Leste. Esse grupo organizou-se e formou a Associação dos Profissionais Metalomecânicos de Moçambique. E hoje quantos membros tem? Agora estamos a cerca de 3.000, mas devo dizer que dentre eles temos um grupo dos qualificados, certificados, um grupo dos semi-qualificados. Semi-qualificados é aquele que ainda estão a aprender a área metalomecânica. E o terceiro grupo é daqueles que estão a ingressar na metalomecânica e querem aprender. A sua representação é a nível nacional? Sim, a nível nacional. E como é que se faz, por exemplo, nas províncias um pouco mais distantes, onde se calhar não há tanto trabalho assim para os profissionais da metalomecânica para ingressar à associação? Há condições, por exemplo, para sair de Niassa e vir trabalhar para Maputo? Como é que se faz? Ainda é um desafio, isto porque muitos dos profissionais qualificados estão sediados na Zona Sul. Isto porque, por causa da nossa vizinha África do Sul e a Suazilândia. Aliás, muitas das indústrias metalomecânicas nos tempos estavam todas na Zona Sul. Mas agora, com o surgimento dos projetos, a informação da área dos trabalhos tem corrido para Maputo, e de Maputo é que começamos a articular com os nossos colegas para ocuparmos essas vagas. Pois, dentro de instantes vamos entrar para este assunto da exploração. Ainda queremos entender um pouco esta Associação dos Profissionais Metalomecânicos de Moçambique. Durante este tempo todo, desde a sua criação até aqui, que experiências tem esta associação, sobretudo tendo em conta o mercado moçambicano? Esta associação já tem uma boa experiência. Uma experiência que tem a ver com a movimentação no mercado do emprego, dentro e fora do país. Tem experiência da própria área metalomecânica, explorou, investigou todos os desafios, já estão do conhecimento desta associação. Tem profissionais já qualificados para toda a indústria metalomecânica. Como é que está a interação com as instituições do Estado? Por exemplo, o Ministério do Trabalho? Bom, a quando da criação desta associação, em 2009, e o seu reconhecimento pelo Ministério da Justiça, 16 de novembro de 2010, tivemos muitos problemas dentro do país, porque quando surgem os projetos, porque a nossa maior área é dos projetos, quando surgem os projetos, a informação não corre no país, sempre corre fora.
é através da África do Sul que os metalomecânicos ficam a saber das oportunidades que estão dentro do próprio país. Quando isso acontece, são os estrangeiros a ocuparem as vagas. Devo dizer que em 2013 chegamos a assinar um memorando de entendimento com o Ministério do Trabalho, na era da antiga ministra Helena Taibo. Frisar que foi neste momento que a associação sentiu-se apoiada e conchegada no Ministério do Trabalho, porque é aquela senhora que ouvia, agia de imediato no concerne às preocupações dos profissionais, porque tivemos muitos problemas. É exemplo de quê? Tivemos problemas na Maragra, aliás, na Maragra que até hoje temos. Em 2010 havia um trabalho. Quando nós fomos lá à procura de oportunidade de trabalho, a Maragra disse que aquele trabalho era para os mauricianos. Procuramos saber como é para os mauricianos, se nós somos moçambicanos qualificados e que precisamos desse trabalho. Diz que não. O governo criou essas oportunidades para os mauricianos. Então ficamos perturbados. Foi quando nos dirigimos à ministra, a ministra reagiu e tiraram os mauricianos da Maragra, os moçambicanos foram trabalhar. Tivemos problemas com a Kense, na indústria do carvão, em Tete, onde estava cheio de filipinos. Reclamamos, a ministra fez a sua intervenção, os filipinos foram tirados do país, os moçambicanos tiveram a oportunidade de lá trabalhar. Tem sido normal esta coisa de as empresas abrirem, já tendo em vista a contratação de indivíduos que não são moçambicanos? Sim. Essa, não sei se é a política ou há um grupo organizado para esse esquema, mas é assim que funciona em Moçambique. Muitas das vezes, aqueles que deviam ter a informação do mercado de emprego são os últimos a saber e muitas das vezes sabem através de nós quando vamos denunciar e vamos reclamar. Vou dar um exemplo recente. No ano passado tivemos informações de um trabalho na Maragra. Escrevemos para a Maragra, escrevemos para o distrito da Manhissa, escrevemos para o posto administrativo de Maciano, escrevemos para a Secretaria do Estado da Juventude e Emprego. Ficamos sem resposta. Ora, semana passada, fomos recebidos pelo diretor do Instituto de Emprego. Apresentamos a preocupação. Os sul-africanos estão lá a trabalhar e nós estamos em casa. Procuramos saber por quê, o que está a acontecer, como que conseguiram autorizar os sul-africanos enquanto existem os moçambicanos qualificados que muitas vezes já trabalharam com a Maragra a fazer o mesmo trabalho que está sendo feito hoje lá com os sul-africanos. Constatei que eles não sabiam, prometeram agir. Já passou uma semana, ainda vão agir, mas o trabalho está por aí. A associação sente esta falta de colaboração das instituições públicas para com ela nesta coisa de oportunidades de emprego? Sim, sim. Há problemas sérios. Por exemplo, no Ministério do Trabalho, desde que saiu a ministra Helena Taibo, a situação virou de dia para a noite, do branco para o escuro. Ao invés de se defender o profissional metalomecânico moçambicano, abriu-se espaço para a importação do desemprego para o país. Pois. E tem uma outra situação que investigamos e apuramos que ocorre dentro do mercado nas empresas, quando os metalomecânicos moçambicanos trabalham ao lado do metalomecânico sul-africano, fazendo o mesmo trabalho e se calhar o moçambicano até melhor, o moçambicano recebe menos. Isto é real? Como é que tem lidado com estas situações? Vou explicar esta situação em duas vertentes. Quando o moçambicano trabalha ao lado do sul-africano, e se a empresa for sul-africana, geralmente as condições têm sido as mesmas.
porque as empresas sul-africanas conhecem e reconhecem o moçambicano. Aliás, devo dizer que é lá onde estão muitos dos moçambicanos a trabalhar nessas empresas. Alguns deles vêm com essas empresas com a identificação sul-africana, não moçambicana. Porque quando está em Moçambique, no seu país, a identificar-se como moçambicano não é reconhecido. Há trabalhadores moçambicanos que saem da África do Sul com identidade sul-africana para poderem ter facilidade de emprego? Em Moçambique, sim. Por quê? Eu não sei se é o desconhecimento da área metalomecânica, do peso da metalomecânica, do difícil trabalho, porque a metalomecânica é difícil. Trabalhar com metalomecânico não é fácil. Conhecimentos, esforços dobrados. Mas quem devia conhecer a metalomecânica não conhece. Quem devia defender o profissional não conhece esses desafios todos. Temos empresários moçambicanos que tentam entrar na metalomecânica. Ao invés de promover, vão pedir favores aos empresários sul-africanos, porque não conhecem, até pedem migalhas. Agora, quando trabalhamos com mauricianos, filipinos, a situação é outra, porque muitas das vezes os filipinos que estão aqui, que vêm aqui em Moçambique, vêm na condição de prisioneiros, outros vêm aprender. O contratador, o valor que devia pagar ao filipino não é o valor que paga. Todo o dinheiro fica com ele. Há uma exploração do homem pelo homem. Há uma exploração do homem pelo homem. E o empresário moçambicano, por não conhecer a área, faz a comparação dessa situação. Olha, devo dizer que os projetos, grandes projetos que estão a ocorrer aqui em Moçambique, as suas condições não são discutidas em Moçambique. É fora. E as pessoas que discutem conhecem o valor, estipulam o valor, mas quando chega aqui no país a situação é outra, porque as pessoas que estão à frente não conhecem a área. Vocês já tentaram se apresentar a essas pessoas para mostrar como é que funciona o trabalho? Falou aqui, por exemplo, de empresários moçambicanos. Já se aproximaram, por exemplo, a CTA? Desde 2013, quando ainda se falava de longe sobre a exploração de gás, quando estava a começar com a exploração do carvão, andamos quase em todas as instituições, que é para explicarmos o que é metalomecânica, quais são os desafios, qual é a importância, quais são as necessidades da informação, das necessidades da mão de obra que será preciso para a implementação daqueles projetos. Mas nenhuma instituição conseguiu nos satisfazer. Mesmo na CTA já estivemos para explicarmos, mas a informação não corre oficialmente. Não sei como é que isto funciona. E ficamos desgastados, porque é o país que perde. A importação da mão de obra estrangeira para Moçambique não seria um grande problema, desde o momento que se sigam as leis, as cotas. Importar-se aquilo que nós não temos e aquilo que nós temos, usar-se o que temos e valorizar. Não basta só usar, tem que se valorizar. Como os outros países que exportam essa mão de obra fazem, aliás. É caro pagar um metalomecânico, tendo em conta que esteve aqui a dizer que o empregador tem feito um balanço e tem preferido trazer filipinos, seja em que condição eles estiverem, do ponto de vista de prisioneiro ou não, porque paga menos. Paga menos ao filipino, o maior bolo fica com o grupo, porque o dinheiro já saiu do investidor. O que está a dizer é que há um grupo extra-governamental, extra os grupos de fiscalização, que está a trabalhar com este nível, um sindicalismo oculto, vamos dizer. Exato. Podia dizer mesmo isso, um sindicalismo oculto. Olha, o país sai a perder muito com esta situação. Seria uma chamada de atenção até para o próprio Ministério das Finanças, porque
Quando temos o profissional metalomecânico moçambicano a trabalhar no seu próprio país, a ganhar aquilo que deve ganhar pela lei. E o que é que deve ganhar? Bom, não vou falar os valores aqui. Pois. Não preciso falar os valores, porque isso depende... É muito ou pouco? Não é muito, mas é razoável. Pois. Depende do projeto para o projeto. Há projetos que pagam, porque todos os projetos não são iguais. Os projetos são diferentes. Mas quando a gente fala da exploração mineira, falamos da indústria de petróleo e gás, a pagar-se um moçambicano como deve ser, o país, em pouco tempo, havia de desenvolver. Digo por quê. Primeiro, é a família do profissional que é alimentada, são os filhos que são formados, é o vizinho que é ajudado, é uma tia que tem uma banca aí através dos fundos do sobrinho. São os impostos. E é o profissional a pagar impostos. São os impostos. São os impostos, bons impostos, que devem ajudar o desenvolvimento do país. Mas esse dinheiro todo sai para fora, não fica para o país. Quantos profissionais ligados à associação estão em casa neste momento por causa destas barreiras todas que andam a enfrentar? Um número assim, médio? Não posso precisar o número, mas neste momento, aqui em Moçambique, por aí 800 profissionais qualificados estão em casa. Há alguns que estão na África do Sul, outros estão em casa na África do Sul, à espera de oportunidade na África do Sul. Há outros que saem da África do Sul, preferem voltar para o país, a ver se conseguem uma oportunidade, mas que essa oportunidade nunca mais chega. Não, é uma confusão. Mas cerca de 800 parados, sim, tem. Nós temos aqui uma grande esperança em Cabo Delgado com a exploração do gás natural nas áreas 1 e 4 da bacia do Rovuma. Tem havido alguns encontros onde se fala de conteúdo local que tem a ver com a contratação de empresas nacionais e serviços nacionais. Vocês têm sido convidados como um agente válido a esses encontros? Nós éramos convidados no tempo da ministra Helena Taibo. Éramos convidados, mas quando entrou a engenheira Vitória Diogo, tal como eu disse, e devo frisar, tudo virou do branco para o preto. O metalomecânico moçambicano, as pessoas que estão à frente desses projetos pensam que quem tem conhecimento é o estrangeiro. Nem sequer conseguem se autovalorizarem. Pensam que o estrangeiro que tem conhecimento. O estrangeiro já trouxe conhecimentos, já semeou em Moçambique, desde o tempo colonial. Nos tempos do governo de Samora, a indústria metalomecânica moçambicana estava a ocupar o segundo lugar, se não estou em erro, na África Austral. Aliás, Moçambique chegou a ser a capital da metalomecânica. Nós, na Cometal, fabricávamos vagões da África do Sul, da Tanzânia. Agora, mas quem não conhece a área faz e desfaz. Tendo em conta que não está a haver essa colaboração, ou não houve essa colaboração na era da ministra Vitória Diogo, faço-lhe duas perguntas. Já se tentou a comunicação com a atual ministra e já se tentou a comunicação com o Ministério dos Recursos Minerais e Energia, que, apesar de não lidar muito com as políticas trabalhistas, é a instituição que, de certa forma, está em frente destes projetos? Agora recomeçamos o contato com o Instituto Nacional de Emprego. Foi através do problema da Maragra, que até agora ainda não está solucionado. Os sul-africanos ainda estão lá, o moçambicano está em casa. Não sei o que vai dar. Já contactamos o Ministério dos Recursos Minerais no ano antepassado. Tivemos umas boas conversas, mas promessas são muitas. Mas o que se faz não tem sentido. Já estivemos no Instituto Nacional de Petróleo, conversamos, apresentamos, mas o encaminhamento, a informação que nós precisamos, ainda não conseguimos. Porque o que nós queremos saber? Quantos profissionais da área metalomecânica serão necessários para aquele projeto? Que é para
nós como associação, nos prepararmos, nos organizarmos para podermos ocupar aqueles postos. Mas ninguém consegue dar essa informação. Acha que ainda vão a tempo, tendo em conta que os projetos podem arrancar no próximo ano e está a haver essa deficiência de comunicação? Estamos a lutar, continuaremos a lutar. Continua a constituir uma esperança aqueles projetos? Sim, continuam sim, mas é preciso que o governo abra a vista, é preciso que o governo seja sério. Não basta os discursos, porque há muitos discursos na televisão, nos jornais, há muitos seminários, conferências que falam sempre de petróleo e gás, mas aquele petróleo ali dificilmente vai beneficiar o moçambicano, enquanto o governo continuar a pautar-se desta maneira. Sr. Presidente David Bendan, há profissionais que fazem parte da associação que, por alguma sorte, fazem parte, passa aqui a redundância, de algum desses projetos que estão a acontecer em Cabo Delgado ou ainda não? Em Cabo Delgado ainda não temos. Se existe, não são do meu conhecimento. Mas devo dizer que dos profissionais que fazem parte da nossa associação, muitos estão na África do Sul, alguns estão na Suazilândia, outros estão no Catar, outros estão no Golfo de Guiné, outros estavam lá, estão cá em Moçambique, à procura dessas oportunidades. Há um problema que, muitas das vezes, o empresariado moçambicano, por não conhecer o valor da metalomecânica, prefere usar o aprendiz, que é para não poder lhe pagar como devia. Usando o aprendiz, ele, o empresário, pede favor ao outro empresário para poder empregar aquele aprendiz. Mas isso tem consequências. Porque os outros, quando aquele não faz trabalho de qualidade... E é um trabalho que requer bastante precisão. Sim. Quando o trabalho não sair com qualidade, diz que em Moçambique não tem profissionais. Quando tem, só que não estão sendo valorizados. Então nós temos mais profissionais metalomecânicos moçambicanos a trabalhar fora do que dentro, porque não há oportunidades aqui dentro. Sim, não são dadas oportunidades. Não são abertos espaço para eles trabalhar. Eu, em 98, na mesma Maragra, na Babcock, que é a empresa que está agora na Maragra, fui pedir trabalho. Aceitaram, fizeram-me testes, trabalhei uma semana. Quando era para assinar o contrato, a Maragra disse que eu devia assinar o contrato com eles, para me pagarem menos. Eu não concordei com o salário, preferi abandonar o trabalho. Veja aqui, o sul-africano, por ter visto os meus trabalhos, disse, David, nós precisamos trabalhar contigo. E eu, mas a receber aquilo, eu não posso. Quando você conhece a África do Sul? Era antes de eu pisar na África do Sul. Eu disse que não. Deram-me endereço em 98. Vai neste sítio. Estará alguém à sua espera. 2 dias depois fui para lá. Cheguei na África do Sul. Alguém estava à minha espera. Assinei o contrato na África do Sul para vir trabalhar em Moçambique, na minha terra, para receber como profissional. Veja esses problemas todos. Pois, falou aqui de algumas empresas que Moçambique tinha, que trabalhavam muito com esta área de metalomecânica. Para que as pessoas tenham alguma ideia um pouco mais concreta desta área da metalomecânica, é a área que produz geralmente os equipamentos que fazem as indústrias funcionarem. Corrija-me se estiver em erro. Falou aqui de empresas como a Cometal. A abertura ou a reabertura dessas empresas, a retoma dessas empresas, como é o exemplo também da Mabor, seria uma fonte de esperança para esses profissionais? Seria uma grande esperança. Para mim, pode não ser a reabertura da Cometal, o nascimento, o surgimento das novas empresas, desde o momento que, primeiro, o metalomecânico tem que ser formado, porque temos que ter um metalomecânico de qualidade. Sem qualidade, não temos nada. Temos problemas na formação. Agora, com o surgimento da indústria de petróleo e gás, surgiram muitos centros de formação profissional. De 3 semanas. Que têm criado muitos problemas. Que eu fiquei envergonhado
e fui obrigado a tentar resolver. Porque estavam a distribuir certificados de soldador. Para a pessoa ser chamada de soldador, é porque foi formado e treinado, qualificado para ser soldador. Se é formado como tubista, foi qualificado para isso. Então, apareceram com certificados, isso foi em Tete, na empresa Keynes, apareceram com certificados de soldadores, foram feitos testes, a Keynes não aceitou os empregar, reclamaram. Sorte porque eu estava lá com a equipa de expansão do Ministério do Trabalho, pediram o meu apoio, tentei ver, vi de que de soldadores não existia nada, senão apenas o certificado. Então, temos que ser sérios na formação. Não basta só a gente querer ganhar dinheiro, mas temos que ser sérios. Porque a metalomecânica, não estou a corrigir, mas só estou a explicar o que é a metalomecânica. A metalomecânica é o pulsar do desenvolvimento da indústria de um país. A industrialização de que se fala, que o Presidente da República sempre fala, defende como engenheiro e como o alto magistrado da nação, a industrialização de Moçambique depende do metalomecânico. Pois. Porque não há industrialização em nenhum país sem o desenvolvimento da metalomecânica. Por isso tem que se desenvolver a metalomecânica, tem que se potenciar a metalomecânica, tem que se valorizar. Não é que funciona sem maquinaria para funcionar. Não há. Está-se a falar da sustenta, tem a ver com a agricultura. Se queremos desenvolver a agricultura, temos que ter uma agricultura mecanizada. A agricultura mecanizada não existe sem a metalomecânica. Não existe. E continua aqui a haver aquela falta de chamadas para aconselhamentos por parte das diversas iniciativas governamentais. Sim. O que devia se fazer o governo, devia fazer, tirar o proveito, o maior proveito destes metalomecânicos que existem aqui. Serem atores ativos nessa área. Falou aqui que ainda temos alguns problemas de qualidade com relação aos profissionais que tentam entrar na área e ainda são mais novos. A nível da associação, há algumas iniciativas de formação para garantir a continuidade desta qualidade que vocês têm no futuro? Sim, há. Temos um projeto desenhado em 2014. Na altura até estávamos a trabalhar com o antigo INEF. Mas as coisas mudaram com a mudança de governo. As coisas mudaram. Temos um projeto em carteira. Agora estamos a querer lançar uma formação, a requalificação, a certificação dos profissionais metalomecânicos, porque para nós dói ver um filipino que vem aprender o trabalho em Moçambique, a fazer dinheiro para a sua terra, quando o jovem moçambicano está em casa sem emprego. De quanto tempo precisa um indivíduo para se tornar um bom metalomecânico, ou pelo menos para ter qualidade mínima para entrar na área? Primeiro, tem que ter a formação teórica, acompanhada da formação prática. O metalomecânico não é formado em 3 meses. Não. Pode ter aulas, mesmo um engenheiro ou um técnico básico não é formado em 3 meses. Como que vamos formar um profissional em 3 meses? É preciso que depois da formação da carteira, o profissional tenha a oportunidade de estar no campo a aprender com quem já detém os conhecimentos da área, a estagiar e a profissionalizar-se. Nos tempos havia caldereiro A, B, C, então havia progressões, porque não basta só estar na metalomecânica e dizer que sou metalomecânico. É uma responsabilidade. Pois, face a esta situação de desemprego que assombra a área da metalomecânica, há algumas iniciativas de alguns profissionais que criam as suas próprias empresas, ainda que seja para a produção de alguns materiais que são necessários no dia a dia. Sim, há.
não são iniciativas, são factos consumados, têm oficinas, fazem pequenos trabalhos. Aliás, esse é o nosso objetivo, de promover o autoemprego através de ações que concernam a média, pequenas escala, mas com um enfoque principal no gênero e na juventude. Esse é o nosso objetivo. Está a acontecer. Há alguns colegas que têm oficinas, estão a fazer. Estes colegas que têm oficinas conseguem sobreviver disso e vocês estão a ter alguns apoios para que esse projeto caminhe um pouco mais rápido? Sobreviver, é difícil dizer sobreviver, porque a conjuntura nacional ou internacional agora está-se mal. Não, há falta de clientes para mandar fazer uma obra. Pode querer uma obra, mas não tem dinheiro para pagar. Então, a coisa não está boa. Não está. Mas em tempos sem pandemia é possível? É possível, sim, sobrevive. Essa iniciativa da associação de fazer com que alguns profissionais tenham a possibilidade de abrir suas próprias oficinas é patrocinada por alguma organização ou ainda estão... É a título individual. É a título individual. E precisa-se de muitos apoios ainda? Precisa-se de muitos apoios. Agora temos o desafio. Este ano, vai começar o trabalho na Sazol. Pois. Queremos que os nossos profissionais sejam a parte integrante naqueles trabalhos. Para o ano, começa já a implementação, ou ainda este ano, da bacia do Rovuma. Nós queremos que os metalomecânicos moçambicanos, que já estão qualificados, outros por serem qualificados, estejam integrados naquele projeto, com as condições condignas. Porque há empresário que diz que, não, mas você é moçambicano, por que tem que ser... Quer dizer, um moçambicano não pode. Quer dizer, o que diz a Maragra, que não, para os moçambicanos, temos vagas para ajudantes. Quer dizer, o moçambicano tem que sempre ser ajudante. Não pode crescer, não deve crescer. Os profissionais que existem não podem trabalhar. O moçambicano tem que mudar. Porque alguém, quando está numa posição, sente-se bem, não consegue ver os outros. Não consegue ver o país. Eu preciso ver os outros, eu preciso ver o país. Mas há muitos problemas. Há muitos problemas que esperamos que sejam resolvidos. Senhor Presidente David Bendane, muito obrigado por ter estado connosco hoje. Agradeço, muito obrigado por essa oportunidade que me deram. Gostaria que quem de direito pudesse dar ouvidos à nossa reclamação, porque a industrialização depende da metalomecânica. O desenvolvimento do país depende da industrialização. Então, sem a metalomecânica, não há industrialização. Precisamos de formação de qualidade, profissionais de qualidade. Queremos exportar profissionais para fora, nós também. Muito obrigado. Pretende-se aqui exportar profissionais da metalomecânica para fora. Há ainda muitos desafios a nível interno, disse o presidente da Associação dos Profissionais da Metalomecânica, David Bendane. Entre estes desafios estão a falta de colaboração de algumas instituições do Estado e empresas para com a associação, o que obriga que muitos moçambicanos procurem oportunidades fora. Aliás, falando em oportunidades, os profissionais da metalomecânica em Moçambique sabem das oportunidades através de empresas estrangeiras. É um cenário que se espera que se resolva. Afinal, a ideia destes projetos todos que há em Moçambique é reduzir a pobreza no país e criar oportunidade para os moçambicanos. Vamos a uma breve pausa, não saia daí, eu volto dentro de instantes com mais novidades. Até já.